aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de álbuns dark. É bom lembrar que esse contexto de álbuns dark é subjetivo e tem várias interpretações diferentes. Por quê? Um artista pode optar por ir para um lado mais dark por diversas condições da sua vida ou da indústria. Nem todo mundo que resolve fazer um álbum mais sombrio está fazendo porque está passando por aquela questão na sua vida pessoal. Muitos artistas resolvem fazer trabalhos mais introspectivos porque a indústria da época começou a abraçar mais a introspecção. Então, também muitos artistas usaram isso como uma forma de marketing, mais do que somente de exposição artística. Então a gente vai ver tudo isso aqui e vamos comentar bem abertamente sobre todos esses álbuns e artistas. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, quando eu comecei a produzir esse vídeo aqui, o primeiro álbum que veio na minha cabeça foi o Ultraviolence da Lana Del Rey. Na minha opinião, esse álbum marca um ponto zero da carreira da Lana, ao mesmo tempo que ele também marca um fim. Por quê? Ela nunca mais fez nada parecido com o contexto que ela trouxe nesse álbum. Por mais que, sim, tenham letras que relatem determinadas coisas que depois ela falou ainda na sua carreira, né? Musicalmente falando, sonoramente, esse álbum é único, principalmente porque ele tem características de rock, e a Lana nunca mais fez isso. O álbum mergulha em temas bem sombrios e maduros, muitas vezes explorando as complexidades que o amor tem e os relacionamentos de Lana Del Rey. Vale lembrar que existe também uma atmosfera cinematográfica e melancólica por trás de toda a produção das músicas. Na própria música Ultraviolence, assim como também Shades of Cool ou até a própria Cruel World, a gente percebe muito isso marcado, né? A Lana realmente foi para um caminho muito diferente já nas músicas mais principais e de abertura do álbum, já mostrando pra gente que o que a gente ia experienciar ali não ia ser nem um pouco parecido com outras coisas que ela já havia feito até aquele determinado momento, que no caso era o Born to Die. A estética e letras do álbum criaram muitas controvérsias, com pessoas afirmando que a música de Lana Del Rey não era saudável. Porém, o álbum, ainda assim influenciado pelo rock e música psicodélica e indie, acabou se tornando um movimento único na carreira da Lana e também para os fãs, que sempre pedem para ela voltar a este tipo de proposta que foi tão interessante e importante na vida dessas pessoas. Esse daí é considerado o melhor álbum da Lana Del Rey para basicamente a fanbase inteira. Se eu tiver errado, aí já é problema de vocês. A seguir temos o Impossible Princess da Kylie Minogue, que também é um álbum que vai para essa vibe toda e é um álbum que divide as opiniões dos fãs. Por quê? A Kylie, até fazer esse álbum, ela era conhecida como a loirinha Girl Next Door, que faz aquelas músicas dançantes, que tinha feito um álbum mais sexy de R&B. Quando ela resolve ir para o Impossible Princess, ela abraça umas outras narrativas que são bem opostas ao que ela havia feito. O público acabou não abraçando tão bem esse álbum, porque ele é considerado um fracasso comercial dentro da carreira da Kylie. Porque quando você compara com o que veio antes e principalmente o que veio depois, isso fica ainda mais em ênfase. Mas o álbum tem uma parte muito importante na carreira da Kylie por mostrar essas novas vertentes que ela teve a oportunidade de fazer e trazer na sua carreira, que nunca mais ela fez nada igual.
Além do conteúdo lírico introspectivo e a mudança significativa de imagem da Kylie, o som do álbum incorpora muito mais o trip hop, que era um gênero que estava em alta na época por conta desse movimento de introspecção. O techno também ganhou muita força e principalmente o indie pop. Uma curiosidade sobre o Impossible Princess, né? No Reino Unido ele foi lançado somente com o título de Kylie Minogue, não Impossible Princess, porque ele bateu com a época da morte da princesa Diana. Então, para não ter nenhum tipo de conexão na cabeça das pessoas da Kylie com aquilo, ou parecer um desrespeito, ela mudou o nome do álbum para lançar lá. Agora, um álbum de estreia que já começou com 2 pés na porta, ladeira abaixo e conseguiu criar um movimento único na cultura pop foi a Duffy surgindo com o babilônico Rock Fairy. You got me begging you for mercy. O álbum apresenta um som retrô e bem comovente de uma artista nova. Ele soa clássico, mas também tem influências da Motown. Os vocais de Duffy são absurdamente ricos e emotivos e mostram que ela era uma artista que havia vindo para ficar. Porém, o Rock Fairy também mostrou as habilidades de composição da Duffy, né? E ela criou um álbum que tinha todas as características que uma A-list faria somente com muito tempo de carreira, o que mostrou que ela realmente era uma artista pra gente ficar de olho. A única coisa triste em relação à carreira da Duffy, né, gente, é em como ela acabou, né? Porque depois do segundo álbum de estúdio dela, que foi o Endless, ela não teve mais uma carreira, porque ela entrou em toda aquela situação de relacionamento abusivo que, enfim, fica para um outro vídeo e que é cheio de alertas de gatilho. Um outro álbum é o Head Above Water, da Avril Lavigne, que muita gente vai falar assim com certeza nos comentários. Nossa, mas por que você colocou esse álbum, sendo que provavelmente quando se fala em Avril Lavigne e álbum dark, a gente automaticamente lembra do Under My Skin? A resposta é muito simples. A experiência de quase morte que ela viveu fez com que aquele álbum tivesse um teor que eu acredito que o público não teve a capacidade de absorver e entender a complexidade daquela obra e ficaram somente olhando para pontos superficiais nesse disco icônico. O álbum é totalmente baseado na sua sobrevivência e batalha contra a doença de Lyme quase tirou a sua vida. O álbum é extremamente vulnerável e introspectivo, bem diferente de outros trabalhos que ela havia feito, até mesmo no próprio Under My Skin. Ela tem uma perspectiva diferente de mundo pós aquela experiência e ela põe isso totalmente no álbum. O que mais me chama a atenção em todo o aspecto do Head Above Water, sem dúvida, é o fato dela ter ido para um lado mais gospel na música dela que antes ela não havia ido. Ela eliminou totalmente as influências de rock e focou muito mais em pianos e órgãos. E isso deu um som bem diferente para o projeto. Mas é importante lembrar também que ela apostou em orquestras, assim também como ela apostou em outros sons mais melancólicos. E isso criou uma atmosfera única para aquele trabalho, que mais uma vez dizendo, não é valorizada pelos fãs. Agora, uma artista que eu tenho uma paixão absurda e que ela fez um álbum de virada na sua carreira, por mais que seja eletrônico, bem dançante, ele é considerado um álbum dark, é a Kelis. Ela lançou em 2010 um álbum chamado Flash Tone, que ele era muito EDM. Mas para aquela época que ela estava fazendo aquele álbum, né, ela estava trazendo algumas narrativas bem assim pesadas, vamos dizer assim, sobre a sua vida pessoal, num álbum muito animado, mas ainda assim a atmosfera das escolhas daquelas produções musicais ali soam dark. O álbum tem um conteúdo lírico muito interessante porque fala de empoderamento, autoconfiança, principalmente a maternidade e o seu reencontro com a sensualidade pós a maternidade. Isso fez com que o álbum criasse um espaço só dele. Por mais que ele seja bem curto, ainda assim é um álbum que vale muito vocês escutarem. Ele é violento. O defeito
Fame Monster da Lady Gaga também é um projeto que vale muito a pena colocar nessa lista. Por quê? Por ele ser uma extensão do The Fame e mostrar o lado sombrio do The Fame, né? O Young do The Fame, vamos dizer assim, ele acaba tendo mais contexto do que, por exemplo, se a gente viesse aqui falar do Born This Way. O que faz o The Fame Monster a princípio tão interessante é porque ele mostra que Lady Gaga tinha vontade de expandir a sua visão artística, assim como também evoluí-la. As novas faixas apresentadas ali têm um lado mais experimental, ainda que assim muito mainstream e sombrio. O tema principal dessa parte toda vai para um lado nocivo da fama, negatividade de relacionamentos, e é um álbum que soa como uma virada de chave para uma artista que ninguém esperaria que fosse fazer aquilo. E é legal porque o álbum The Fame Monster acabou sendo um precursor para essa geração criar álbuns desse teor mais dark, né? E muitos artistas já acreditaram a Lady Gaga como uma das pessoas que fizeram eles observar esses determinados detalhes de por que trazer a introspecção para o mainstream, né? E, enfim, muito foda isso. O 25 da Adele também pode ser considerado um álbum dark. Muita gente talvez diga que não, mas ele sem dúvida soa mais dark em comparação ao que foi o 21. Afinal de contas, esse álbum ele tem uma experimentação de instrumentos musicais na produção das canções que nada até aquele momento havia sido feito daquela forma. Tanto que o álbum criou uma identidade só dele na época que ele foi lançado. No geral, as letras de Adele sempre foram sobre amor, mas esse álbum fala de nostalgia e principalmente passagem de tempo, uma coisa que captura uma atmosfera nova para a experiência do ouvinte naquele determinado projeto. E para uma pessoa de 25 anos, né, ter o tato de fazer um álbum como aquele, isso diz muito da profundidade que aquela pessoa tem nos seus próprios sentimentos, né? Então a Adele realmente mergulhou muito dentro dela mesma, maturou muito bem tudo aquilo para trazer à tona pra gente. Tanto que ela demorou um bom tempo para lançar o álbum depois do seu antecessor. Agora, os Ceremonials da nossa querida Florence e as Máquinas, né, não tem como ficar também de fora dessa lista. E o meu amigo, o Luiz, fala uma coisa que eu concordo muito com ele. Ele diz, se no Lungs, no álbum anterior dela, ela era uma ninfa gostosa seminua na floresta, dessa vez ela vai totalmente pro Coven das Bruxas. O álbum mergulha totalmente em temas espirituais e mitológicos, com referências à água, fogo e vários outros elementais. O conteúdo lírico e as imagens por trás do álbum contribuem para essa sensação de misticismo e também um tom sobrenatural. O disco continua a tradução da banda de trazer vocais apaixonados e muito emocionantes, combinados com letras muito poéticas, introspectivas e melódicas que criam uma profundidade emocional absurda no ouvinte. O que faz o Ceremonials tão incrível é, sem sombra de dúvida, o fato dele ser um disco que pega todas as características mais fortes que foram apresentadas no Lungs e ela eleva aquilo para uma experiência completamente nova. Então é realmente assim uma experiência de imersão total que você vai fazer escutando esse disco. Ele realmente é pesado, tem música sobre suicídio para vocês terem uma ideia, mas é assim, lindo demais, gente. Putz grila. O Plastic Hearts da Miley Cyrus também é um álbum muito legal da gente falar aqui. Por quê? Ele é o álbum de divórcio da Miley e ela resolveu fazer esse álbum com uma atmosfera mais dark, na verdade endossando uma espécie de uma personagem mais rockzeira vintage. E soou incrível, mas ainda assim ela também colocou um pouco de cultura disco no projeto, que dá uma atmosfera também diferente para aquelas músicas. O tom rebelde de Miley Cyrus projetou uma imagem nova para o seu público
público e também de expressão musical. As letras do álbum e a atitude geral transmitiram uma sensação de independência, de autocapacitação e principalmente de vencer desafios. Esse foi o grande ponto de virada da carreira dela em diversos aspectos, principalmente por ser o seu álbum de divórcio, onde ela coloca alguns pontos importantes que na vida dela não estavam fazendo sentido. E por último, né, The Velvet Rope da Janet Jackson, que é um álbum que eu preciso dizer pra vocês que é assim, precisa ouvir antes de você morrer. Sabe aqueles álbuns dessa lista? É um deles. Esse álbum marca um período significativo de maturidade artística e crescimento na carreira da Janet. Esse disco apresenta uma introspecção absurda e uma experimentação completamente nova em comparação à arte dos seus álbuns anteriores. Dessa vez ela resolve mergulhar totalmente numa cultura que antes ela nunca havia endossado, que é principalmente o trip hop. Porém, o álbum tem muito pop, tem muito rock, música eletrônica, mas ele impressiona pela capacidade cultural que ele foi colocado dentro dele, liricamente falando, sabe? Ele vai para muitos lugares diferentes e mostram que a Janet é mais do que somente uma membro da família Jackson, porque até o momento do Velvet Rope, vamos dizer assim, o público tinha essa visão muito linear da Janet. O pessoal olhava para ela como uma artista que não tinha o mesmo nível de profundidade que o Michael, por exemplo, fazia nas suas músicas, mas o Velvet Rope provou isso daí, mostrou que ela, na verdade, era bem mais over, né, vamos dizer assim, do que o Michael nunca foi na carreira dele. Bom, agora eu quero saber de vocês, desses álbuns aqui ou de outros álbuns Dark, quais os sentimentos que vocês têm em relação a esse tipo de fase na carreira dos artistas? Habla muito, beleza? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!